Evangelho de Mateus 16, né, Lucas 13. Pastor Mike, lê para nós. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Olha para quem está do lado e diga assim: quem é Jesus para você? Não, melhore, diga assim: o que estão falando de Jesus por aí? Eu tenho ouvido cada barbaridade. 14, vai. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? O mundo não sabe quem eu sou, mas eu preciso saber se você sabe quem eu sou. Quem é Jesus para você? Pergunta para quem está do seu lado: quem é Jesus para você? Jesus não é guru. Jesus não é um profeta. Jesus não é curandeiro. Igreja não é curandeirismo. Jesus não te chamou com promessa de te enriquecer. Ele te chamou com promessa de te salvar. Então Jesus não é banco, não é cartão de crédito, não é gerente de banco, não é cédula, não é rosa ungida, não é travesseiro ungido, não é toalha ungida. Tem pessoas que moram na igreja há 100 anos e não sabem quem é Jesus. Canta sobre ele, mas não sabe quem é Jesus. Mas Jesus hoje está interessado, não em te ver pulando, mas ele está interessado em saber se você sabe quem é ele. Isso aqui vai mudar tudo no dia da adversidade. Continua. Respondendo, Simão Pedro disse... Espera aí, quem respondeu? Não, diga forte, quem respondeu? Vai. O Senhor é o Cristo. Para, o que é Cristo? O que é Cristo? E o que é Messias? Tá. Que orgulho de vocês. E o que Simão respondeu? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo. Eu sei quem tu és. Eu sinto o peso dessa palavra. Eu sei quem o Senhor é. Eu não sou movido por barulhos, por heresias, por vento de doutrina, porque eu sei quem o Senhor é. 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Segura. Bem-aventurado é você o quê? Simão? O que significa Simão? Aquele que ouve ou ouvinte. Então bem-aventurado é você que ouve. Que ouve o quê? Simão Bar-Jonas. Bar no hebraico, filho. Jonas, pomba. Bem-aventurado Macários, feliz. Feliz é você, ouvinte, que ouve a pomba revelar o filho. Lê o 18, lê o 18. Também eu lhe digo que você é Pedro. Espera aí, você é Pedro. No 17 ele é Simão. No 18 ele é Pedro. Ser Pedro. Pedro significa o que mesmo? Pequeno fragmento de pedra ou de rocha. Quem ouve é como homem. Aquele que ouve e pratica a minha palavra é como homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vai lendo, eu estou só introduzindo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus.
E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: Jesus, eu abro a porta do meu coração para receber a semente da tua palavra. Me ajuda a ouvir, entender e praticar tudo que será lançado do altar essa noite. Amém. Se assente, por favor. Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre Simão Pedro, da areia da dúvida à rocha da revelação. Acende a luz para mim lá, Jafé, de novo, por favor. Não sei quem apagou. É isso, deixa ela acesa. Essa luz fica acesa, amém? Vamos lá. Estamos falando sobre Simão Pedro, da areia da dúvida à rocha da revelação. Nós iniciamos algumas terças atrás falando sobre quem é Simão, seu nome, sua cidade, nome do seu pai, que é João, sua cidade, que é Betsaida, região da Galileia. A palavra Bet significa casa, Saída peixe, casa do peixe ou casa dos pescadores. Falamos sobre Jesus ter um chamado em uma noite frustrante, em um dia comum. O Senhor deu a prosperidade da vida dele e depois o chamou para o ministério e ele a aceitou. Deixa eu dar uma informação aqui, porque eu estava preparando essa mensagem hoje e Deus falou comigo algo muito interessante. Simão ou Pedro é um discípulo complicado, sim ou não? Sim ou não? Pouco ou muito? Muito. É um problemão. Em algumas igrejas dos dias atuais já teria colocado ele para fora. Já teria sido excluído de muitas convenções. Aliás, ele não consegue ouvir sem dar o seu palpite. Ele sempre fala. Ele indagava o próprio Cristo. E eu estava recapitulando a história dele hoje, enquanto eu preparava essa mensagem. E eu voltei ao capítulo 6, verso 11 de Lucas, quando a Bíblia diz que ele deixou tudo e o seguiu. Simão é complicado, mas ele tem uma coisa chamado disponibilidade. Não adianta eu ser talentoso, não ser problemático, não ter problema, mas não ter disposição. Existem pessoas que ficam muito irritadas quando vê outras pessoas em algumas atividades ministeriais, porque na cabeça de algumas pessoas essa pessoa não é digna de fazer o que está fazendo. Diferente de você, que é digno, mas não tem disponibilidade. Entende a diferença? Eu disse alguma frase, eu acho que quem não marcou deveria marcar isso. O esforço vence o talento, todas as vezes que o talento não se esforça. Por alguns lugares, uma pessoa que foi divorciada e casou de novo, não tem direito a fazer nada. E quando faz, tem pessoas que ficam indignadas. Quem já se viu? Mas essa pessoa que está fazendo, tem disponibilidade que a pessoa que é bem casada não tem. Um conselho pastoral ainda nessa introdução de mensagem. Você que tem uma vida exemplar, você que não concorda com muitas coisas dentro da igreja, você que não concorda com muitas pessoas que estão em atividades, eu tenho um conselho e uma resposta de Deus para você. Quando terminar o culto, me procura, se disponibilize, para que você possa servir naquilo que você está indignado que alguém esteja fazendo. Provoca quem está perto de você, diga assim: Simão tem um monte de problema, mas tem disponibilidade. Abandona tudo, abre mão de tudo, ele não tem problema. Ele vai. A
Bíblia diz que Jesus cura sua sogra. Depois Jesus o leva para o ministério. Chamada ministerial. Pão e peixe é multiplicado. A trilha ministerial é seguida. Até que a Bíblia diz que eles vão passar por uma tempestade a caminho de Gadara. Eu mostrei para vocês aqui a palavra no grego koine, a palavra que aparece ali, alguém lembra? Qual é? Aimoléu, que significa tempestade de demônios. Diferente da segunda tempestade, a palavra que aparece para tempestade não é aimoléu. Era uma tempestade natural, ou melhor, era uma tempestade divina que Jesus acalmou. Na primeira tempestade ele repreendeu, na segunda tempestade ele entrou no barco. Tem tempestade que Jesus repreende, e tem tempestade que ele entra no barco e a tempestade cessa. Caminhamos na quinta passada, porque terça não tivemos culto, falamos um pouco acerca da introdução desse texto de Mateus 16. Jesus levou os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe. Dobra a atenção a partir de agora, que nós entramos no texto. E a Bíblia diz que quando Jesus leva os seus discípulos, ele decide fazer um culto de pergunta. Não era um culto da resposta, era o culto da pergunta. Eu pensei, hoje, reavaliando o texto, eu já preguei em muitos cultos da resposta. Campanha da resposta, já pregou, pastor? Eu nunca preguei na campanha da pergunta, que é onde Jesus pergunta e eu respondo. Mas Jesus não dá resposta de mão beijada para ninguém. O povo pergunta para ele, ele devolve a pergunta. Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Como tu lê? Tu quer a resposta muito fácil. Mas eu quero saber se você tem as respostas para perguntas que eu vou te fazer. Isso é evangelho. Jesus vai levar ele para Cesareia de Filipe, a região da nascente do Jordão, norte da Galileia. O primeiro lugar onde foi dado, entregado ou oferecido um culto a um imperador romano, por nome de César, foi Filipe, filho de Herodes, que inaugurou 200 anos antes de Cristo essa cidade chamada Cesareia de Filipe. Ele deu o nome em homenagem a César. O primeiro templo levantado, onde se cultua um homem como Deus, dentro de Israel, ou um Deus, um imperador romano, é a partir desse texto, dessa região, onde os homens estão acostumados a transformar homens em Deus. É nesse lugar que Jesus vai fazer a pergunta aos seus discípulos. A pergunta dele é: quem os homens dizem que eu sou? Eu preguei na terça-feira uma mensagem totalmente apologética, defendendo quem é ele. Pastor, não estava. Procura lá no YouTube, porque a mensagem está lá. Não vai dar para falar sobre tudo isso de novo. Jesus não é apenas um profeta, como disseram. Eu penso, permita-me pensar nesse altar. Lucas, eu imagino uma resenha entre amigos. Imagine todo mundo brincando, conversando, e Jesus dizendo: ô gente, qual é o comentário que está aí sobre mim? Estão dizendo que tu é profeta. Então, na terra onde os homens transformam homem em Deus, eles não conseguem identificar quem é verdadeiramente o Deus que se fez homem. Jesus vai esperar por uma resposta, e a resposta é: estão dizendo que tu é Jeremias. Jesus fez a pergunta para quem? Olha o texto aqui. Para quem foi a pergunta? Lê aqui comigo. Para quem foi a pergunta? Jesus não perguntou para a multidão, porque Jesus não espera a resposta de multidão. Ele espera a resposta de discípulo. A diferença da multidão para os discípulos é a proximidade. A multidão quer o que Jesus pode oferecer. O discípulo quer quem Jesus é. O discípulo quer ser igual ao professor.
O discípulo quer ser igual ao seu mestre. A multidão não, a multidão só quer se beneficiar do que o mestre pode oferecer. De leve, pergunta para quem está perto de você: você é discípulo? Ou você é da multidão? Porque quem é da multidão não há exigência. Pastor Marcelo, Jesus não exige nada de quem está na multidão. Quer comer pão? Coma. Quer comer peixe? Coma. Jesus, quando multiplicou pão e peixe, ele não disse: oh, gente, quem aqui é crente? Sirva só para os crentes. Não. Multidão. Come pão. Come peixe. Desse pão aqui a multidão come. Mas o pão que eu vou oferecer, só quem é discípulo. Eu não sei se eu mexo nisso aqui, vai dar confusão, cara. Falo, não falo, falo, não. Hoje em dia não tem mais pré-requisito para servir ceia. Estão servindo a ceia para a multidão. Não precisa mais de batismo, não precisa mais de confissão. É só vir e ceiar. Mas ceia não é para a multidão. O pão e peixe é. Mas o pão que é partido por vós, só pode comer esse pão quem tem memória, quem tem lembrança, quem sabe o que está fazendo e quem tem esperança de quando a trombeta soar vai sentar na mesa com ele e servido pelo supremo diácono que é Cristo. Então a diferença da multidão, Jesus não pergunta nada para a multidão, porque se Jesus, eu não vou falar, se Jesus perguntar para a multidão, pastor Jean, a multidão vai dizer: tu é o que multiplica pão, tu é aquele que multiplicou o peixe. Quem eu sou para você? Eu sou aquele, o Senhor para mim é aquele que não deixa minha barriga vazia. Se perguntasse para o centurião de Cafarnaum, quem é ele? Mas é aquele que deu uma palavra no final do culto, e o meu servo foi curado. Mas ele foi na tua casa? Não, eu não queria ele na minha vida, eu só queria um milagre que ele podia fazer. Se perguntasse para Nicodemos quem é ele, ia dizer: ele é um professor que eu procurei de madrugada para falar com ele. Então Jesus não quer saber o que a multidão está pensando que ele é, porque tem gente dentro da igreja achando que Jesus é guru, pai de santo. Tem gente tratando o culto como cartomancia. Eu vou lá no culto lá para ver se o profeta me revela. Você faz isso na cartomante. Agora você trocou a cartomante pela igreja, mas você continua sem saber quem é ele. Provoca alguém e diga assim: quem é Jesus para você? Essa resposta vai mudar tudo, gente. Essa resposta vai mudar tudo na sua vida. Jesus não é sorte. Jesus não é arrepio. Jesus não é um anjo. Jesus não é trevo de 4 folhas. Jesus não é galho de arruda. Jesus não é garrafa de marafo. Jesus não é espada de São Jorge. Jesus não é remedinho. Ele é Deus. O Deus que se fez homem. O Verbo que se fez carne.
o princípio de toda a criação. Tem alguém que sabe quem é Ele para levantar uma das mãos e dizer que Ele é digno de receber honra, glória. A teologia liberal está pregando que Jesus não pode ser adorado. Tem igrejas por aí pregando isso, usando versículos isolados. Ele é digno de receber honra, glórias e louvor. Há alguns equívocos e algumas lembranças que eu quero citar a vocês. Eu falei que no islamismo, Jesus é um profeta. No judaísmo, para alguns ele é um louco e para outros ele é um sábio que apareceu como qualquer outro. No idanismo, ele é uma visão variada de guru. No budismo, ele é um iluminado. No espiritismo de Allan Kardec, ele é um espírito evoluído. Nas religiões tradicionais africanas, ele é uma espécie de Oxalá. Eu falei para vocês sobre quem é Jesus de Gênesis e Apocalipse terça passada. Falei quem é Jesus em cada profissão terça-feira passada. Não dá tempo de entrar nisso aqui de novo. Estou só relembrando. Deixa eu passar aqui, que eu quero terminar esse negócio hoje. Pastor, quem é Jesus? Ele é o Deus encarnado, o profeta esperado, o Messias prometido. Ele era 100% homem, 100% Deus. Quem reconheceu isso? Olha o texto. Coloca o 15 para mim, por favor. Resposta de Simão. E Jesus perguntou: e a vocês? Quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão dá o grito no 17: eu tenho todo o defeito do mundo. 17: mas eu sei quem é o Senhor. Coloca o 16, parte B. Eu sei quem é o Senhor. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um grande escritor, Lewis, ele diz que estamos condenados a tomar uma das 3 decisões. Primeiro, Jesus é mentiroso. Segundo, Jesus é lunático. Terceiro, Jesus é Deus. Pastor, não entendi. Para o islamismo, ele não é Deus, ele é um profeta, mas ele disse que é Deus. Então acreditar que ele é profeta, se ele disse que é Deus, no mínimo ele é mentiroso. Então eu creio que ele é um ser iluminado, mas não é quem diz ser, ele é lunático. Microcefalia. Terceira decisão que me resta: de fato concordar. Ele é Deus. Pergunte para quem está perto de você: quem é Ele? Para você. Olha o que Simão vai dizer: o Senhor é o Cristo. Cristo significa o quê? Cristo significa o quê? Messias. E Messias significa o quê? Então o que Simão está dizendo é: tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Coloca Evangelho de João, capítulo 1, verso 32. Olha aqui esse texto. João Batista está batizando Jesus. E João testemunhou dizendo: eu vi o quê? O Espírito descer como pomba e pousar
sobre ele. O que é o Espírito descer sobre uma pessoa? No Antigo Testamento se descia o óleo. O óleo representava o quê? O Espírito Santo. O óleo representava o quê? Agora, quando Jesus desce, não desce óleo, desce o Espírito, como pomba, e pousa sobre ele. Aí Deus vai gritar: esse é meu filho amado, a quem me agrado. O que Pedro está dizendo é: tu és o Cristo, porque o Espírito desceu sobre você. Nós estávamos esperando com que isso acontecesse. Isaías 61, verso 1. Se alguém pegar isso aqui, por favor, dá glória. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr a liberdade os que estão algemados. Essa é a profecia de Isaías. Jesus, em Lucas capítulo 4, ele vai até a sinagoga de Nazaré, o lugar onde ele nasceu. A Bíblia diz que lhe deram a oportunidade para que ele pregasse. Verso 17 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. A Bíblia diz que deram a ele a oportunidade. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abriu o livro e achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. 19, para ver se alguém pega. E proclamar o ano aceitável do Senhor. 20, em tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente, sentou-se na cadeira e disse a toda a sinagoga que estava com os olhos fixos nele. Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu sou o Cristo ungido. Jesus já havia se declarado como Cristo. Porém, existiam pessoas que não criam nisso. Exemplo, esse dia Jesus quase foi preso. Tentaram matá-lo, tentaram jogá-lo de penhasco. Pastor, mas como é que Simão descobriu isso? Olhe bem para cá. Coloca Mateus 11, 27, por favor. Não coloca o texto lá, coloca o texto. Deixa eu ler o texto de novo. O 16, 19. Deixa eu conectar vocês com esse texto. 16, 19, coloca lá. Coloca o 18. 18. Também eu lhe digo que você é Pedro. Coloca o 17. Quero contextualizar. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Você não era capaz de me reconhecer se não fosse o Pai ter me revelado para você. Pedro recebeu uma revelação. Pedro recebeu uma? E a revelação que Pedro recebeu é a revelação de quem é ele. Eu vou falar de novo. Nós queremos todo tipo de revelação, menos a revelação de quem é ele. Tem gente que já recebeu, já recebeu profecia de 1 milhão de profeta. Já recebeu revelação de 1 milhão de profeta, porque gosta de profeta, mas nunca recebeu a revelação de quem é ele.
Porque o dia que você receber a revelação de quem é Ele, você parar de correr atrás de profeta. A igreja brasileira precisa receber a revelação sobre quem é Ele. Jesus está dizendo: Simão, eu te conheço. Você não tem capacidade nenhuma, humanamente falando, de dizer o que você acabou de dizer. Foi o meu Pai que falou isso para você. Diga assim: ninguém é capaz de receber a revelação do Filho se o Pai não o revelar. Olha aqui para mim, segura. Mateus 11, 27, agora vai fazer sentido. Olha o que Jesus vai dizer: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É isso aqui. Estou sentindo o peso da palavra. É isso aqui que Jesus está dizendo para ele. Isso aqui não é você. Se você conhece o Pai, é porque eu revelei o Pai. Se você me conhece, é porque o Pai me revelou para você. Porque eu revelo meu Pai e o meu Pai me revela. Pastor, não peguei, eu percebi. Jesus passou o Velho Testamentário inteiro escondido na sombra. Ele estava escondido, mas ele estava lá. Em todo o texto da Bíblia, ele estava lá. Lá no Gênesis, ele estava lá. Lá no monte, ele estava lá. Lá na arca, ele estava em toda a Bíblia. Mas ele estava escondido, como sombra. Na mitzvot, nas 613 leis, ele estava lá. Em cada uma das leis, ele estava lá. Ele estava lá, mas ele estava. Aí o Pai olhou do céu e disse: espera aí, eu vou revelar o meu Filho. Eu vou dar forma para ele. Não vai ser mais uma sombra. O espelho que estava embaçado vai ser desembaçado. Haverá plenitude dos dias. Haverá clareza. O Pai está dizendo: eu vou revelar o meu Filho. Na manjedoura, Jesus não está aparecendo na história. Ele está sendo revelado. Revelado por quem? Pelo Pai. Mas espera, da mesma maneira, o texto que nós estamos lendo, o Pai revelou. Isso. O Pai revelou. E o Filho revelou. Então em Mateus, quando Jesus nasce, aí o Pai toca alguma coisa, Fabrício, para de olhar para minha cara, cara. A raiva que eu tenho. Já ia aí já. Então, em Mateus, Deus revela Jesus. Aí Jesus está dizendo: mas eu também revelo o Pai. Pastor, por quê? Porque o Pai não tinha imagem. O Pai não tinha aparência. O Pai não tinha corpo. O Pai não tinha matéria. Então, quando os homens olham e dizem: ei, Jesus, mostra-me o Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê também ao meu Pai que está nos céus. Provoca alguém e diga assim: o Filho revela o Pai, e o Pai revela o Filho. Não dá para conhecer Ele. Jesus estava escondido, mas agora é revelado. Coloca Colossenses 1:26. Deixa eu ler a Bíblia. Deixa eu ler a Bíblia.
Deixa eu ler a Bíblia, por favor, me deixa ler a Bíblia. O mistério que estava, para de graça, o mistério que estava durante séculos e gerações, mas agora foi manifesto, ou manifestado aos santos. 27, antes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, e a esperança da glória. O que Paulo está dizendo aos Colossenses é: ele estava lá, mas estava escondido, ninguém conseguia ver ele, mas o Pai decidiu que a vocês ele iria revelar o que no Antigo Testamento era sombra, a sombra recebeu corpo. O que no Antigo Testamento era letra, a letra recebeu corpo. O que na Torá era apenas uma leitura oral, agora recebeu corpo. O que Nevilim, nos profetas, eram apenas sombra, agora recebeu corpo. O que era nos querubins, agora recebeu corpo. O que Paulo está dizendo é: não, ele não é mais uma palavra, não, ele não é mais uma sombra, não, ele não é mais uma promessa, não, ele andou no meio de nós. Pastor, Jesus estava lá, estava. Você lembra no diálogo dos discípulos que ele teve em Lucas? Deixa eu abrir a Bíblia para vocês lerem comigo. Abre a Bíblia, Lucas 24, 44. Se você estiver aí. Pastor, me prova que Jesus estava lá, eu provo aqui. A seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que lhe falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito a respeito. Na onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não, vou falar de novo porque eu acho que ninguém pegou isso aqui. Fabrício, coloca o dedo nesse teclado. Fabrício, pelo amor de Deus, escuta o que Jesus está dizendo. Assim que ele ressuscita, ele está dizendo aos discípulos: fica tranquilo, tudo isso fazia parte do plano. Não, eu não perdi a guerra, eu venci. Era necessário se cumprir tudo que está escrito a respeito de mim, na lei, nos profetas e nos salmos. Tudo era sobre. Provoca alguém e diga assim: os salmos é sobre ele, Provérbios é sobre ele, a lei é sobre ele, Gênesis é sobre ele, Êxodo é sobre ele, Levítico é sobre ele, Deuteronômio é sobre ele, Números é sobre ele, Josué é sobre ele, Juízes é sobre ele, 1 Samuel é sobre ele, 2 Samuel é sobre ele, o 1 Reis é sobre ele, 2 Reis é sobre ele, os Salmos é sobre ele, os profetas é sobre ele. Ele é o cumprimento de todas as revelações. Pastor, e por que os homens não conseguiam ver isso? Porque ele estava escondido. Mas agora ele se revelou. Mas agora o Pai revelou ele. Lucas, olha isso, Lucas. Coloca João capítulo 1, verso 18. Olha o grito de João Batista. Eu vou ler a Bíblia. Olha o grito de João Batista. Pastor Tafarel, está comigo, Tafarel. Olha o que está escrito, João 1, 18. Ninguém jamais viu. Para. Olha aqui nos meus olhos verdes. Ninguém jamais viu. Olha para quem está assim. Ninguém viu Deus. Continua. O Deus unigênito, que está junto ao Pai, a quem o revelou. Pastor, não entendi. João Batista está dizendo: ninguém viu Deus, mas quando nós vimos Ele,
É como estivéssemos vendo Deus. Sabe, tudo que nós lemos, tudo que nós aprendemos, sabe, tudo que nós lemos no Talmud, sabe, tudo que nós aprendemos no Paramitzvah, sabe, tudo que nós aprendemos na lei, na Torá. Quando eu olhei para ele, todas aquelas letras, o que você viu, João? Eu vi como se fosse a palavra, os escritos, encarnado, andando na frente do Jordão. Era exatamente o que estava acontecendo. O verbo, no princípio era o verbo, palavra. O verbo se fez carne, a palavra encarnou. Agora a Bíblia está andando. O veterotestamentário está andando. João Batista está... Continua esse fundo, Fabrício. Você achou ele agora, Fabrício? Já era para estar aí, Fabrício, esse fundo, Fabrício. Olha isso aqui, Tiago. Quando o João está dizendo, eu nunca vi Deus, eu não sei a cara de Deus, eu li sobre Deus, eu já vi coisas sobre Deus, eu já ouvi os rabinos falando sobre Deus, mas eu nunca vi Deus. Mas quando eu estava batizando no Jordão, de repente um homem passou na frente, e eu disse, eu conheço aquele homem, eu sei quem é ele. Claro que você conhece, João, é seu primo. Não, aquele ali não é meu primo, aquele ali é a palavra de Deus andando. E logo que eu percebi que era ele, eu gritei. O que é que você gritou, João? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tem alguém para levantar as suas mãos aos céus? Se você crê que ele é o Deus encarnado, se você crê que ele é a palavra, joga as suas mãos para cima. Eu senti o peso da palavra. Por 30 segundos, enche essa casa de glória, vai. Enche essa casa de glória, vai. Se ele é Deus, esse glória está pouco. Se ele é Deus, esse aleluia está pouco. Se ele é Deus, essa adoração está pouca. Se ele é Deus, essa entrega está pequena. Se ele é só um profeta, tá bom. Mas se ele é Deus, ele merece mais da sua adoração. Ele estava escondido. Agora ele não está mais escondido. Agora ele foi revelado. O filho revela? E o pai revela? Simão, isso não é coisa tua. Meu pai te contou alguma coisa, né? Eu não sei se eu leio. Coloca a carta de Paulo aos Efésios. Deixa eu ver se tem 3 pessoas para pular essa cadeira para entender isso aqui. Pastora Jéssica, se ninguém pegar, pega isso, por favor. Senão eu vou pular aí. Coloca o 3. Capítulo 3, verso 2. Deixa eu ler até o 5. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a favor de vocês. Paulo dizendo, pois, segundo uma revelação, segundo o quê? Me foi dado a conhecer o mistério, conforme
escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Vai. O qual em outra geração não foi dado a conhecer. Os filhos dos homens, como agora foi revelado a seus santos apóstolos, profetas, pelo Espírito. Vai. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Volta o verso 5, deixa eu só concluir. 4 e 5, deixa eu ler de novo, por favor. Ao lerem o que escrevi, poderão o quê? Entender o quê? A minha compreensão do quê? Do mistério de Cristo, o qual as outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo... Não, para de graça. Pelo... Quem foi que revelou aos profetas e aos pastores? Tá, peraí. Paulo está dizendo, eu recebi a revelação do Espírito, pelo Espírito, sobre quem é Ele. Será que tem alguém para me ajudar? Vem cá, pastor Mike, vem cá, pastor Mike. Vem cá, Eduardo, vem cá. Deixa eu desenhar. Fica na frente. Olhávamos para Deus e víamos Deus, mas não víamos Jesus. Mas Ele estava lá. Víamos apenas um, mas era 3. Não tínhamos a ciência do Filho e do Espírito, apenas de Deus e Yahvé. 1. Mas Jesus estava lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era se formando, mas e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito está ali. E disse Deus, haja luz, a palavra foi fazendo. Ele libera a palavra faz. Não, alguém tem que pegar isso aqui. Está pegando, Renan? Ele libera a palavra cria. Haja. E a palavra vazia. Quem é a palavra? Quem é a palavra? No 6º dia, ele deu um grito. Façamos um homem. Façamos. Ele está falando com quem? Tem alguém ali. Deus não é lunático para falar sozinho. Ele disse façamos, ele não disse vou fazer. Provoca alguém e diga assim, Jesus estava lá. Mas ninguém estava. Mas não estava só o Pai, estava o Filho. E também estava o Espírito. Aí, vem para trás do lado, vem para trás do lado, vem para trás. Não, aqui. Está entendendo? Pai. Tá entendendo? Quando chegou na viração do dia, do tempo, Deus decidiu apresentar seu filho. Deus está revelando o Filho e o Filho está revelando o Pai. Está pegando Lucas? Aí o povo quer ver o Pai e o Filho diz, olha para mim que você vê Ele. Eu sou o Pai. Encarnado. Mas tu é o Filho, eu sou o Filho. Mas eu também sou o Pai. Porque representa o Pai. Aí de vez em quando o Pai revela o Filho.
O Filho revela o Pai. Evangelho de João capítulo 14, Jesus disse, eu preciso ir. Pai. Aí, o Pai revelou o Filho. Aí o Filho vai dizer aos discípulos: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar. Porque tudo pronto. Eu voltarei. Buscarei vocês. Levarei comigo. Para onde eu estiver. Vocês também estejam comigo. Disse-lhe Tomé: Eu sou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não conhecemos o caminho. Jesus disse: Prazer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem. E ninguém vem. Ninguém vem. Ninguém vem. Ninguém vem. Não é vai. É vem. Não é vai. É vem. Não é vai. É vem. Ninguém vem. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí os discípulos disseram: Senhor, mas nós vamos ficar sozinhos? Como é que a gente vai ficar sozinho? Nós não vai dar conta não. Fica tranquilo, porque eu vou subir, vou rogar ao Pai, para que vos envie o Espírito Santo, Consolador, que ficará com vocês, cuidará de vocês, consolará vocês, fortalecerá vocês, e Ele vai me revelar, e eu vou revelar o Pai, e o Pai vai revelar o Filho, e o Espírito vai me revelar. Olha o que está acontecendo. O Pai revelou o Filho revelou o Espírito revela o Filho revela o Pai revela... Tem alguém comigo aqui, será? O que estava escondido, o que ninguém conseguia entender, o Espírito Santo diz: Ele é o Cristo, o Filho do Deus. O Pai revela? O Pai revela? O Filho revela? O Filho revela? O Pai revela? O Filho revela? O Espírito. Quem apresentou o Espírito aos discípulos? Quem apresentou o Espírito aos discípulos? Jesus. Então o Filho revela o Pai. O Pai revela o Filho. O Pai revela o Filho. O Filho revela o Pai. O Filho revela o Espírito. O Espírito revela o Filho. Pastor, por que eu tenho plena ciência de que Deus, que Jesus é o meu Salvador? Isso não é coisa sua. Pastor, por que eu sou crente? Por que eu estou na igreja? Isso aqui não é coisa tua. É por isso que Jesus disse: quem convence o homem? Que vontade de falar isso aqui, não sei se eu falo, cara. Tua carne não gosta de culto. Tua natureza não gosta de culto. Teu corpo nunca vai dizer: vai orar. Nunca. Isso não vai acontecer. Teu corpo não se converte. Carne é carne, irmão. Converte. Você acha que você vai sentir vontade de vir para o culto? Você vai gerar vontade de vir para o culto? Não gera. Quem gera?
Espírito. É por isso que o corpo diz, vai deitar, mulher, tu está cansada. O Espírito diz, mas hoje é culto da palavra. Mas teu corpo está dizendo, você merece, você merece. Ele diz, eu mereço mais. O que é isso, pastor? Luta da carne. Sabe quando você erra em alguma coisa, você fala, poxa, falei, que raiva, não é você. Sabe quando você se estressa e fala aquele palavrão? Paralelepípedo. Aí você para e... Não é porque você é crente que isso acontece. É porque quem mora em você gera em você arrependimento. Quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que Deus entregou alguns aos seus próprios prazeres, o que Deus está dizendo é, eu não gero mais neles arrependimento. Então eles vivem uma vida com aquilo como se fosse normal. Porque se tornou normal, não é porque se tornou certo. É porque quem morava dentro dele e quem gera arrependimento parou de gerar. Essa pessoa foi entregue aos desejos dela. Mão direita ao céu, por favor. Coloque essa mão no ombro de alguém e diga assim, se você ainda sente vontade de orar, ainda que seja pouco, se você ainda sente vontade de congregar, ainda que seja pouco, se você ainda sente lá no fundo uma vontade de ser fiel, é porque o Espírito ainda habita dentro de você e Ele revela. Eu preciso acabar. Repita comigo, Jesus estava escondido no Pai. E o Pai estava escondido no Filho. Mistério, né? Não é? Um estava escondido no outro. O Pai revelou o Filho revelou o Pai. Simão, Barjonas, não foi carne nem sangue, foi meu Pai que te revelou. A Bíblia diz que no meio do caminho, o povo, isso aqui é bônus, nem estava na mensagem. O povo estava indo, saiu do deserto, indo para Canaã. No meio do deserto, Deus abriu o mar, o povo sentiu sede. O povo sentiu o quê? Aí Deus falou assim, ô Moisés, vem cá. Pega aquela rocha ali. Aquela. Pega. Me dá um pedaço de madeira, alguém. Dá um pedaço de madeira que está aqui. Vai, Eduardo! Demora, cara. Gente, você que está chegando agora, por favor. Brincadeira, tá? Moisés tem um que na mão? Cajado de quê? Madeira. O povo está com sede. Deus falou, Moisés, pega o cajado e bate, fere, machuca a rocha. Eu vou machucar a rocha. Machuca a rocha. Com o quê? Com madeiro. O madeiro vai bater na rocha. A madeira vai ferir a rocha. Oh, gente, não faz nem sentido isso. A madeira, pastor Marcelo, a madeira vai ferir a rocha. Bate com a madeira na rocha, até a rocha ser ferida. Quando a rocha foi ferida, água. Mate a sede de todo mundo com essa água.
Moisés continua andando. Está comigo, Zaqueu? Está comigo, Zaqueu? Moisés continua andando. Depois de muitos anos, Moisés disse: Senhor, esse povo miserável está reclamando de sede de novo. Deus disse então: Moisés, encosta lá na rocha. Não quero isso aí não. Taca fogo nisso aí. Não, me dá aqui. Você é um herege mesmo, né, Eduardo? Bateu! Isso aqui vai dar meme, cara. Cadê você? Bateu na rocha, e a rocha deu? A rocha deu? A rocha da água. Ela precisou ser ferida pelo madeiro. Aí a Bíblia diz que passaram-se os anos e a rocha estava lá. Se você não der glória, eu vou tacar o meu sapato aí, é 42, hein? Escute isso. O povo tinha uma rocha, Moisés bateu, a rocha deu? Pronto. O povo andava. Aí Deus falou assim: agora senta, acampa, descansa. Quando o povo descansava, a rocha. O povo ia, e a rocha ia atrás. Quando o povo acordava de manhã, olhava, a mesma rocha que eles tinham visto lá atrás do outro dia, estava atrás deles de novo. Pastor, a rocha andava. Eu já vou te mostrar na Bíblia, calma aí. A mesma rocha que estava lá, está agora, anos depois, no mesmo lugar, atrás deles. Aí Moisés disse: o povo está com sede. Deus disse: Moisés, vá lá e conversa com a rocha. Não fere ela 2 vezes. Porque a rocha só pode ser ferida uma vez. Que vontade de ler a Bíblia, cara. Fabrício, que vontade de ler a Bíblia, Fabrício. Eu vou ler. Foi 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Se ninguém pegar, Zaqueu, pega você, dá um chute para cima com esse tênis aí para ver se ele voa. 1 Coríntios 10, 1 está escrito: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados. Olha o que Paulo está dizendo: que o passar pelas águas era o batismo. E depois, pastor, depois que foram batizados tanto na nuvem quanto no mar, 3, todos eles comeram o mesmo alimento espiritual, maná, e beberam a mesma água, a bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que e a pedra era Moisés fere a rocha com água, com madeiro, porque ela vai matar a sede de muita gente. No último dia da festa, Jesus subiu em cima do tanque do poço e gritou: vinde a mim, quem tem sede, e beba de graça da água. Deixa eu ler o texto, para você acabar. Mateus 16, 17. 16. Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o quê? Cristo, Filho do Deus vivo. 17. Jesus disse: feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelará isso, mas o meu Pai, que estás nos céus. Meu Pai, foi meu Pai que te contou essas coisas. Simão
Bar Jonas, ou tradução está, filho de Jonas. Ele é filho de Jonas? Ele é filho de Jonas? Ele é filho de João. Ele é filho de Jonas? Ele é filho de quem? Mas Jesus está dizendo, bem-aventurado é você, Simão. Tu ouviu, cara. Em um culto que todo mundo escutou, você ouviu. A igreja estava lotada. Muitos escutaram. Mas você ouviu. Pastor, qual é a diferença? Quem ouve guarda. Quem ouve medita, quem ouve pratica. A pomba revelou quem é o filho. Quem está comigo até aqui, diga eu estou. Não, está parado demais. Quem está comigo até aqui, diga eu estou. Aperta o cinto, olha aqui. A pomba. Quem é a pomba? Quem é a pomba? Então o Espírito fez Simão ouvir a revelação do Pai. Pastor, não entendi. Simão recebeu o Espírito antes da descida do Espírito. Eu vou tentar de novo. O Espírito desceu na onde? Atos 2. Aqui o Espírito já estava se revelando a Simão. Pastor, não estou entendendo. Esse grito, eu preciso desenhar. Esse grito, Tiago, quando Pedro levanta e diz, eu não nasci para ouvir. Eu descobri quem é o Senhor e eu vou falar para todo mundo quem é o Senhor. Com outra palavra, chora, chora, chora. Com outra palavra, bem baixinho. Com outra palavra, ele está dizendo assim, o Senhor não me tirou do meio dos peixes, da minha rotina. O Senhor não me tirou dos barcos, da vida que eu tinha, para ficar sentado ouvindo. O Senhor não me chamou para frequentar culto. O Senhor não me chamou para frequentar sinagogas. O Senhor não me chamou para ser mais um. Se o Senhor me tirou de lá, é porque o Senhor esperava alguma coisa de mim. Eu ouvi a minha vida inteira que eu nasci para ouvir, mas eu descobri quem é o Senhor, e quando eu descubro quem é o Senhor, eu vou falar para todo mundo, eu sei, tu és o Cristo. Segura, olha para quem está perto de você e diga assim, você só fica calado, ouvindo, até descobrir quem Ele é. O dia que você descobre quem Ele é, você fica agoniado. Você quer falar para todo mundo. Pastor, não tenho vontade de chegar no lugar e falar de Jesus. É porque você não sabe quem é Ele ainda. Dizem, pastor Marcelo, que crente fica chato depois que aceita Jesus. Porque tudo é Deus. É porque Jesus é... Rapaz, você só sabe falar dele agora, só. Não dá para ser amigo seu assim, mas não. Pois é. Eu acho que não dá mesmo não. Estou apaixonado de falar sobre Ele. Porque depois que eu descubro quem Ele é, não dá para falar outra coisa, só dá para falar dele. Eu decidi, se é para falar da vida de alguém, eu vou falar da vida de Jesus. Eu vou falar para todo mundo. Eu vou contar para todo mundo quem é. Tu és o Cristo. A pomba revelou para Simão quem era. Jesus. O Espírito revela o Filho. O Espírito revela o Filho. O Filho revela o Pai. Olha aqui. Tá pegando, Elô? Eu estou bem devagar porque eu quero que você entenda isso. Eu tenho que acabar essa mensagem. Pastor, por que uma pomba? Olha para cá. Quando Jesus batiza nas águas, o que desceu? O que desceu? Olha para cá. Eu acho Deus muito simples. Uma pomba. Esse texto aqui sempre me deixou... Posso chamar assim? Deixa eu contar para você esse aqui. Esse texto aqui sempre me deixou encuncado. Pomba. Jesus batiza e desce uma pomba. Pomba. Pomba não tem graça.
Se é meu filho ali, você não está entendendo, Tiago. Eu ia mandar um eclipse, ia fazer o céu acender e apagar, colocar um exército de anjos para fazer um coro, e amarrar as nuvens tudo para fazer um coração, o nome dele. Não, eu ia fazer um mistério. Não ia ser uma pomba que ia descer, não, ia descer os anjos cantando. Meu filho, espera aí. Agora Deus, uma pomba. Você estava aqui o dia que a pastora Elisete pregou sobre a pomba aqui? Ninguém esquece, cara. Ela contou que matou 3 pombas em um mês. As pombas aqui de Votuporanga não voam. Elas correm. Cara, voa, velho. Quem nunca voa, pombinha, voa. Peguei. Muito simples. Na cadeia alimentar, ela vai em tudo, cara. Bobinha demais. Uma pomba. Se eu descer pelo menos uma águia. Ô, gente, águia é imponente, gente. Sim ou não? Ah, pomba. Sem graça. Por que pomba? Tem explicação. Mas terça-feira que vem eu conto para você. A hora, pô, acabou o horário. Sabendo que é eles, né, Marcelo? Estou sendo ético aqui. Vou te contar. Pastor, por que pomba? Porque quando a pomba desce, é a oferta de Deus aos homens. Vou te explicar. Deus deu uma ordem ao povo dizendo: olha aqui, a oferta de vocês não pode ser igual. Grita por quê? Porque alguns de vocês são ricos, outros são classe média e outros são pobres. O rico não pode entregar a mesma oferta do pobre. A oferta do rico tem que ser a oferta de rico. A oferta do pobre tem que ser a oferta do pobre. Classe média é classe média, cada um no seu quadrado. Então, aos ricos, quando vim aqui no templo, traga um boi. Traga o quê? Aos classe média, quando vim aqui, traga um cordeiro. Os pobres, me traga uma pomba. Por quê? Porque a pomba é oferta acessível a todos. Olha lá, a pomba é oferta acessível a todos. Não, põe na tela, deixa eu ler para ver se alguém faz alguma coisa comigo. Levítico 5:7, calma. Levítico 5:7, põe na tela. Se as suas posses não lhe permitem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como uma oferta pela culpa, pelos pecados que cometeu, 2 rolinhas ou 2, uma oferta, como uma oferta pelo pecado, e outra para o holocausto. É como se Deus dissesse assim: se tu não tiver condição de trazer nada, quando tu estiver vindo para o templo, caça uma pomba. Qualquer pessoa, uma criança pode ter acesso à pomba. O mais miserável da história pode ter acesso à pomba. Pastor, eu ainda não peguei, eu percebi. Se o Espírito desce como boi naquele dia, o Espírito só estava acessível aos ricos. Se o Espírito desce naquele dia como cordeiro, o Espírito só estava acessível aos classe média. Mas quando o Espírito desce como pomba, ele está dizendo: ele está disponível. Tem alguém que sente? Tem alguém que sente? Tem alguém que... A pomba, oferta, acessível, provoca alguém e diga assim: você tem direito a ela. Não importa qual é o teu passado, não importa quem é teu pai, não interessa quem é tua família, não importa quem você foi, ela está disponível e é acessível ao grande, ao pequeno, ao pobre e ao rico, oh meu Deus do céu, do crente ao ateu.
comigo. Para, segura, deixa eu ler. Você está me atrapalhando, cara. Pega a Bíblia, pega a Bíblia. Gênesis. Ah, que vontade, cara, de pular aí dentro. Essa baqueta, velho. Gênesis 8:8, por favor. Eu terminei agora, eu prometo. Noé está 6 meses na arca, quanto tempo? Para de graça, quanto tempo? Noé está agoniado. Todo mundo morreu. Noé disse, meu Deus do céu, Deus se esqueceu de mim. Foi lá no viveiro, pegou nas aves, pegou um corvo. Foi para a janela e... O corvo foi. Passou um tempo, voltou. Não tem terra. Vai para dentro, corvo. Me dá a pomba. Vai, pomba. A pomba vai. Não me encontrou onde pousar. Voltou. Ele guardou. 7 dias depois ele pegou ela de novo. Vai de novo. A pomba foi. Passou um tempo, ela voltou. Trazendo no bico um ramo de oliveira. Como se dissesse, encontrei terra. Deus não se esqueceu de você. A pomba foi solta. 7 dias depois, Noé pegou a pomba e soltou de novo. A pomba foi e não voltou mais. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. A primeira vez que a pomba foi solta, ela foi solta em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não encontrando aonde pousar, voltou. Foi solta pela segunda vez em Mateus 3,16. Jesus batiza, o céu se abre, a pomba desce. E onde pousa? Na oliveira verdadeira que é Cristo. Quando pousa na oliveira verdadeira, ela sobe novamente, como quem diz ao Pai, agora tem povo, agora tem terra, Deus não te esqueceu, o plano está dando certo. Aí, Jesus no terceiro dia, mandou o povo para Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E aí, quando o povo está orando no tabernáculo, quando o povo está orando no cenáculo, a Bíblia diz, enquanto eles estão orando, a pomba é solta pela terceira vez. E aí, pastor? E aí que ela encheu. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouve-se do céu o som como de um vento vermente e impetuoso. Encheu toda a casa. E foi visto entre eles línguas repartidas como que de fogo. E aí, pastor? E aí que a pomba não voltou mais. Pastor, onde ela ficou? Em Votuporanga, no culto da palavra. Só quem sente o voo da pomba, levante as 2 mãos aos céus, por 30 segundos, abra sua boca para adorar. Pega a mão de quem está do teu lado, levanta ele dessa cadeira, eu terminei. Levanta ele. Diga assim para essa pessoa, a pomba. Não, diga, a pomba que revelou para Simão quem era Jesus, está te revelando hoje aqui. Quem é ele? Terminei. Pega na mão de alguém que está perto de você, por favor. Dá uma apertada só para ver se ele está acordado mesmo, é só para ver.
Diga assim: você está com essa cara? A pomba estando aqui? Você deveria melhorar essa cara. A pomba te trouxe aqui para revelar quem é Ele. Fecha os teus olhos, por favor. Terminei. Não vou orar por mais ninguém. Dou a bênção no final desse refrão, desse louvor. Fecha os teus olhos. Você só sabe quem é Jesus porque a pomba te revelou. Você só sente o que você sente porque o Espírito mora em você. A pomba encontrou um lugar para pousar. Fecha os olhos. Pastor, que lugar é esse? O teu coração. Você se tornou casa. Isso. Por alguns minutos, enche esse lugar de glória. Por favor, feche os seus olhos por alguns minutos. Enche esse lugar de glória. Isso. Se você não estiver sentindo nada, é porque a pomba não está revelando Ele. Mas se você tiver vontade de chorar, falar em línguas, bater o pé, se ajoelhar, isso não é coisa da igreja, isso aqui é coisa da pomba que revela o Pai. Fecha os teus olhos por 30 segundos, enche esse lugar de glória, vai. Por 30 segundos, fecha os teus olhos e abre a tua boca. Você não está adorando a Johnny. Isso aqui não é emocionalismo, isso aqui é continuismo. O culto de Atos 2 não acabou, ele continua aqui. Nós somos a continuação. Você precisa saber quem é Ele. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça E o que? Odeia a iniquidade. Diga quem é Ele. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Fecha os teus olhos. Deus falou para mim: Johnny, eu estou renovando a minha igreja. Avisa a minha noiva que eu estou renovando a minha igreja. Isso aqui não é emocionalismo, isso aqui é o peso da palavra. Não, eu não vou mexer com você, eu não vou te movimentar. Mas eu quero que você sinta o peso dessa palavra em você. Eu quero que você sinta o peso dessa mensagem em você. Eu quero que você sinta o peso da glória sobre você. Você que é batizado com o Espírito Santo e sabe quem é Ele, comece a orar em línguas estranhas. Isso é coisa que Deus te deu para usar. Isso. Enquanto você adora, o fraco está sendo fortalecido. O desanimado está recebendo ânimo. O caído está sendo colocado de pé. Sinta a presença dEle. Tem alguém chorando ali, que coisa linda. Você que veio assistir, por favor, assista. Mas você que veio adorar, por favor, adore. Adore. Abra a boca e diga glória a Deus. Abra a boca e diga aleluia. Chora. Deus está te renovando. Eu não estou fazendo movimento, Deus está te renovando. Receba tudo que Deus está entregando. Você não sabe do teu amanhã, Ele sabe. Ele está te dando armas novas. Ele está tirando a armadura quebradas e colocando armaduras novas. Você está proibido de desistir. A desistência vai sair da sua agenda.
porque o descendente de Davi está renovando a sua vida aqui. Isso. Abra a sua boca e fecha os teus olhos. Abra a tua boca e fecha os teus. Chora mesmo. Essa angústia está saindo na lágrima. Essa tristeza está saindo na lágrima. O diabo tem atacado o teu emocional, mas Deus está dizendo hoje pela palavra: quando você descobre quem eu sou, eu mudo a sua identidade. Simão, você está saindo da areia da dúvida e está entrando hoje para a rocha da revelação. Eu vou de novo. Você está saindo da areia da dúvida hoje e está entrando para a rocha da revelação. Eu vou falar pela terceira vez. Você está saindo da areia da dúvidas hoje e está chegando na rocha da revelação. Quem é ele? O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão. Alguém pega o peso. Alguém pega o peso da glória. Diante da o peso da glória de Jesus. Rebacalamanchoribicandarai. Ruja o leão. Eu sinto. Eu sinto. Diante da majestade de Jesus. Estenda suas mãos. Essa é a última palavra profética desse culto, e eu dou a bênção. Estenda suas mãos. Esse culto, disse o Senhor para mim, é um divisor de águas para você que entrou aqui hoje, para você que está assistindo essa mensagem. Hoje é uma mudança de nível. Hoje Deus está te tirando da margem e te levando para o profundo. Hoje Deus está te tirando da areia e te colocando na rocha. O vento que te balançava antes desse culto, depois desse culto não te balança mais. A sua fé, a sua força e a sua persistência, que estavam oscilando de tô fraco, tô forte, tô bem, tô mal, quero, não quero. Jesus está dizendo hoje: Simão, eu estou colocando os teus pés na rocha. Hoje eu estou colocando os teus pés na rocha. A tempestade vai vir de novo, o vento vai soprar, mas você não será abalado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a estrada se erga me conta dos teus caminhos. Que o vento sempre esteja sobre as tuas costas e que o sol brilhe quente sobre a tua face. E que até que nos encontremos novamente, que o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe na palma de suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, Amante, cantará.
Emindio vanarasuria ebiacai. Alguém está sentindo isso, pelo amor de Deus? Ergue o Súria. As consolações do Espírito. Pecalamandrianderemandaramandui. Tuicários. E que essa presença esteja com todos nós, não só hoje, não só hoje, não só hoje, mas até o arrebatamento, para todos sempre. Todos digam: